Sejam bem-vindos à ação comemorativa dos 481 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Isto dos óculos da idade. Senhor Representante da República, Senhor Secretário Regional em representação do Senhor Presidente do Governo Regional, Senhora Representante, Vice-Presidente e Representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, obviamente Senhor Presidente da Assembleia Municipal e nosso orador convidado, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores, eu queria, em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, dar-vos também as boas-vindas a esta sessão. Estamos aqui hoje a celebrar mais um aniversário da elevação de Angra à categoria de cidade. São 481 anos de história, 481 anos em que muita coisa aconteceu nesta terra, 481 anos em que Angra soube atravessar todos os momentos difíceis que aqui aconteceram, e foram muitos, e soube sempre sair dessas provas reforçada e com maior energia para construir o seu futuro. É também isso que acontece hoje. A nossa cidade continua viva, o nosso concelho continua a crescer, a nossa ilha continua a procurar os caminhos que tem que encontrar, os caminhos da modernidade, os caminhos do desenvolvimento sustentado e aqueles caminhos que continuem um passado que é glorioso, mas um passado que não se quer apenas passado, quer-se um presente também ativo e um futuro que não desmereça aqueles que antes de nós passaram por aqui. Eu hoje não vos quero amassar com um discurso muito longo, quero-vos apenas dizer algumas mensagens muito curtas, até porque vai-se seguir uma conferência e depois temos também a entrega de um conjunto de homenagens a um conjunto de individualidades e de instituições. Mas queria-vos dizer que Angra foi uma cidade que nasceu na ligação ao mar, nasceu como ponto de passagem, como ponto de encontro e é, mais uma vez, esse o destino que se perspectiva. De facto, a economia dos Açores está cada vez mais voltada para o turismo. Agora, os encontros já se fazem de outra forma, não é a passagem nem o apoio logístico apenas, é o turismo, é a visitação, é a capacidade que nós ao longo de séculos desenvolvemos de aqui receber pessoas que hoje se transforma num enorme recurso para o nosso futuro. Vamos ouvir falar sobre esta matéria e, por isso, eu não me quero alongar mais sobre a questão do turismo e sobre a questão do seu desenvolvimento. Mas queria-vos dizer que Angra cresceu nesse contexto, no contexto das relações transatlânticas, no contexto das relações entre a Europa e o resto do mundo. É por causa disso que Angra é património mundial e a verdade é que Angra sempre foi uma cidade aberta ao mundo, uma cidade em que se entrou, se saiu, se encontrou, uma cidade que viveu realmente desse contacto. Ela tem que voltar a encontrar esse lugar. Tem que voltar a encontrá-lo também como porta de entrada e saída desta ilha e essa é uma questão fundamental para o nosso desenvolvimento. As questões que dizem respeito à centralidade de Angra passam inevitavelmente pelas questões do transporte marítimo, pela adaptação do Porto de Pipas para que possa receber os navios que agora são o esteio da relação entre as nossas ilhas, para que Angra possa reencontrar o seu lugar enquanto uma das portas do Grupo Central e uma das portas do arquipélago. Esperemos que rapidamente as questões que dizem respeito a essa melhoria que é preciso, a essa adaptação que é preciso fazer-se, aconteçam. E, de facto, é, neste momento, uma das questões mais urgentes e mais importantes que se colocam ao desenvolvimento da nossa cidade. Mas, porque nós estamos hoje a celebrar o passado, estamos também, de alguma maneira, a olhar para aquilo que é o crescimento da nossa cidade e o seu desenvolvimento. Estamos a aproximar de um ano em que concorrem algumas datas interessantes. Em agosto do próximo ano farão 250 anos que foi criada a Capitania Geral dos Açores e que Angra formalmente assumiu o papel de capital destas ilhas. Foram cerca de 70 anos em que Angra teve um papel central no desenvolvimento da modernidade açoriana e que, de facto,
assumiu um papel que depois a catapultou para aquilo que está muito bem representado nesta sala, que é, de facto, um dos momentos mais importantes desta cidade, que foi o seu papel durante a Guerra Civil e durante o nascimento do liberalismo. Mas, de facto, foi a partir da criação da Capitania-Geral que se criaram as condições que levaram depois a esse outro papel que se celebrará mais tarde. Também, no próximo ano, completar-se-ão 150 anos que este edifício em que nos encontramos foi inaugurado. Há 150 anos atrás, ainda estávamos muito perto da vitória liberal. O feriado municipal era o dia 11 de agosto, em que se celebrava a Batalha da Praia, e foi no dia 11 de agosto de 1866 que os novos espaços de concelho, estes em que nos encontramos, foram inaugurados. Foi nesta altura que este magnífico edifício assumiu a forma que ainda hoje, felizmente, mantém. Também, no próximo ano, no próximo mês de março, vão-se completar 50 anos que Angra, de forma pioneira, se geminou com a cidade de Tolar e estabeleceu um conjunto de relações e um conjunto de pontes com a diáspora açoriana e com o continente norte-americano, que também temos e devemos celebrar. Nessa matéria, Angra foi pioneira, foi a primeira cidade açoriana a entrar num processo de geminação. Foi, muito provavelmente, uma das primeiras, se não a primeira cidade portuguesa a fazê-lo. Há 50 anos atrás, as geminações ainda eram uma coisa muito nova. Tinha sido, há menos de 10 anos antes, o presidente Dwight Eisenhower tinha lançado o desafio das cidades norte-americanas se geminarem com cidades europeias e japonesas, em particular com cidades dos países que ainda muito recentemente tinham sido os inimigos na Segunda Guerra Mundial, e foi nesse contexto que, de forma pioneira, um conjunto de notáveis angrenses, e aqui aproveito também para lembrar João Afonso, que foi, de facto, o mentor e foi quem conseguiu fazer com que Angra, também nessa matéria, fosse pioneira. Portanto, vamos entrar num ano em que se celebram 250 anos em que Angra foi elevada à capital deste arquipélago, 150 anos que Angra tem este magnífico edifício com passos de concelho e 50 anos que Angra se geminou e se abriu também para essa via ao mundo. Nesta matéria, nós estamos a alargar e a estreitar, a alargar no número e a estreitar no relacionamento o nosso conjunto de cidades irmãs. Nesta altura temos-las no continente norte-americano, temos-las em Cabo Verde, temos no Brasil, temos em Portugal. Brevemente teremos também na Colômbia, numa geminação que já foi assinada e que agora está a ser formalizada com a cidade de Cartagena de Índias, que foi o outro lado de uma das principais rotas que aqui passaram, e também, a breve trecho, teremos geminação com a cidade de Jining, na China, uma cidade que também é património mundial e que é a cidade onde nasceu Confúcio. Portanto, uma cidade também notável da Ásia, que ficará também ligada a esta nossa cidade. E isto é importante quando nós falamos no crescimento do turismo, falamos na abertura dos Açores ao mundo. É importante que também esta forma de diplomacia, a diplomacia que é feita pelas próprias cidades, também se intensifique e que nós estabeleçamos pontes com os quatro cantos do mundo, de forma a podermos de alguma maneira restabelecer uma rede que em tempos foi tão pujante e tão forte nesta cidade. Mas eu não queria terminar sem também dizer algumas palavras sobre outro aspecto extremamente importante desta cerimónia. Nós hoje aqui vamos reconhecer a carreira, a vida, enfim, o papel que nesta comunidade um conjunto de personalidades tiveram. De facto, para mim é um enorme prazer, um enorme gosto ter aqui nesta sala algumas pessoas que vão ser hoje homenageadas. Algumas delas são pessoas com as quais eu me cruzei muito cedo na vida, como a senhora Maria da Conceição e dos Altares, que foi uma pessoa que para mim teve enfim, na minha vida pessoal, teve também uma importância muito grande. Eu lembro muito dos tempos em que ia à biblioteca requisitar os livros, em que ela de facto era ela que era a porta que se abria para o mundo da leitura. Eu vejo também aqui uma minha colega que trabalhámos juntos ali na universidade e que de facto se distinguiu de sobremaneira e foi pioneira nas questões da extensão rural. Vejo aqui também alguém, o Sr. Montalverne, que foi explicador de gerações e gerações de pessoas nesta terra e que por essa via também muito contribuiu
para o sucesso de muitos dos jovens que hoje são os adultos e que são aqueles que estão nesta terra. Vejo aqui o Colégio de Santa Clara, que tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da educação nesta região. Vejo alguns dos nossos atuais e antigos funcionários que muito justamente serão aqui hoje homenageados e também alguns que se distinguiram na indústria, o caso da retoma do queijo vaquinha e do enorme impacto que ele teve também no desenvolvimento de outra forma de aproveitarmos os recursos naturais desta terra, daqueles que na diáspora também se distinguiram, quer apoiando empresas, quer desenvolvendo lá uma atividade que nos honra a todos, quer aqueles que na área cultural deram muito a esta terra e que, através da sua criação cultural, da poesia, da maneira como versejaram, da maneira como ensinaram a música, enfim, eu não me quero alongar e não quero ser injusto com ninguém, mas gostaria de, se me permitem, distinguir de facto essas pessoas, porque são pessoas que são um exemplo para todos nós, são carreiras que aconteceram ao serviço da comunidade. Mas não é apenas isso que estamos a fazer, não estamos apenas a homenagear aqueles que já deram provas, também estamos a homenagear aqueles que deram provas por outra via, deram provas através da excelência académica, aqueles que nas nossas escolas secundárias se distinguiram pelo seu desempenho enquanto estudantes, aqueles que são, no fim de contas, o futuro desta terra, que são a nossa melhor esperança no desenvolvimento, que são os jovens que em breve vão ingressar na universidade e que neste ano tiveram extraordinárias notas. De facto, ao ler o currículo desses jovens, ficamos orgulhosos em vê-los. E também temos aqui alguns que deram provas, algumas neste caso, que deram provas, excelentes provas na área desportiva, que de facto também honram esta terra e levam o seu nome mais longe, e o Sílvio, que com imensa coragem, apesar da adversidade, é um exemplo para todos nós. De maneira que eu quero prestar de viva voz homenagem a todos vós e dizer-vos que a vossa presença aqui honra o município e é uma inspiração para todos nós. É de facto uma presença que de alguma maneira nos ajuda a compreender de onde viemos, o que é que podemos fazer e aquilo que teremos que fazer. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem aceito esta homenagem que o município vos presta, que é um justíssimo preito face ao esforço e à dádiva que foi o vosso desempenho. Eu termino agradecendo a vossa presença aqui, agradecendo-vos a todos terem-nos dado a honra de estar hoje aqui connosco a celebrar estes 481 anos da cidade de Angra e dizer-vos que o Concelho de Angra continua pujante como sempre, cheio de vontade como sempre e com vontade de honrar esta geração da mesma maneira como as gerações passadas souberam honrar o seu tempo, a sua época e souberam construir o caminho que nos trouxe até aqui. Muito obrigado por terem vindo e muitos parabéns aos nossos homenageados. Muito obrigado. De seguida, o professor Dr. Carlos Santos aborda o tema Os Açores face às tendências do turismo internacional. Carlos Santos é professor catedrático do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, encontrando-se atualmente a lecionar as unidades curriculares de Economia do Turismo Internacional, Desenvolvimento e Planeamento Estratégico do Turismo, Economia Regional, Turismo e Desenvolvimento e Economia das Empresas Turísticas. É também docente convidado em 3 universidades estrangeiras, na Universidade de Toulouse-Capitole e na Universidade de Bordeaux, em França, e na Taylor University, na Malásia. É doutorado em Ciências Regionais pela Universidade de Pensilvânia e diretor do curso de mestrado em Gestão de Turismo Internacional na Universidade dos Açores. Possui uma vasta experiência na análise das tendências do turismo internacional, face à crescente globalização, bem como nos temas do turismo sustentável e do turismo cultural. É autor de vários artigos publicados em revistas científicas internacionais. Possui uma experiência de colaboração em ONGs, em particular com a Acting for Life, Tourism Development Group, e com a International Urban Development Association. Na área do desenvolvimento turístico sustentável, participando em muitas missões no âmbito de programas
de assistência técnica em matéria de desenvolvimento sustentável e da capacitação em vários países em desenvolvimento na Ásia, África e no Oceano Índico. Colaborou na qualidade de especialista numa missão sobre educação e formação profissional no turismo na Roménia, no âmbito do programa comunitário FAIR, e mais recentemente participou como consultor especialista no projeto comunitário sobre o desenvolvimento turístico sustentável e estratégico em Mardin, na Turquia. É secretário-geral da International Association of Universities of Third Age e participa no desenvolvimento de programas internacionais de investigação científica na sua qualidade de membro da Comissão Científica da mesma associação. Foi representante do programa Erasmus na Universidade dos Açores e é membro do Centro de Investigação da Economia Aplicada do Atlântico da Universidade dos Açores. Carlos Santos possui experiência na implementação de escolas hoteleiras, que adquiriu como membro da Comissão Instaladora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. É o CEO e presidente do Observatório do Turismo dos Açores e foi consultor sénior para o turismo do secretário regional da Economia do Governo dos Açores. Tem a palavra o Sr. Professor Dr. Carlos Santos. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, caro amigo professor Álvaro Menezes, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Sr. agradecer o convite que me dirigiram e felicitá-los por este evento, que é um evento que considero de grande importância. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Representante da República para os Açores, do Sr. Secretário Regional da Educação em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores, do Sr. Vigário-Geral da Diocese de Angra, das autoridades militares, dos empresários e representantes do setor do turismo e a todos os presentes que aqui estão, agradecer o facto de se disponibilizarem para ouvirem a minha apresentação. Eu escolhi para apresentar aqui este tema, que são os Açores face às tendências do turismo internacional. Angra é uma cidade muito rica, com uma grande cultura, uma grande tradição histórica, e penso que é uma cidade que se vai enriquecer mais no futuro através do turismo, que no fundo é a indústria da paz, a indústria de contacto, da partilha, dos intercâmbios culturais, do enriquecimento dos destinos. E penso que também escolhi este tema porque o futuro, não só da Angra e da Terceira, mas o futuro de todo o arquipélago dos Açores passa pelo turismo. Não há dúvida nenhuma hoje em dia, e aliás foi reconhecido já politicamente, é reconhecido que o turismo desempenha um papel fundamental como motor de desenvolvimento da economia do nosso arquipélago. E claro que gostaria de situar os Açores e o turismo nos Açores face às tendências do turismo internacional. Não vou falar de todas as tendências, o turismo internacional é um setor muito dinâmico, em constante transformação, e não vou certamente falar nem conseguir abranger todas as tendências do turismo internacional, mas tentarei focar a minha atenção nas tendências que são mais relevantes para o futuro da nossa região. E assim, a minha apresentação vai se subdividir num enquadramento geral do desenvolvimento turístico no arquipélago, depois as tendências que me falei há pouco do turismo internacional. O caso do turismo nos Açores é uma breve caracterização da evolução mais recente do turismo nas nossas ilhas, no nosso arquipélago, com alguns indicadores recentes do turismo, alguns casos de benchmarking, que são casos de boas práticas que nós devemos não copiar, mas adaptar à nossa realidade, saber onde é que estão os bons exemplos, para onde é que nós devemos olhar, quem é que tem tido sucesso com o mesmo tipo de produto turístico, ou seja, o produto turístico, natureza e cultura.
e depois tirar umas breves conclusões sobre aquilo que eu acho que é uma janela de oportunidades para a Ilha Terceira e como é que a Ilha Terceira se poderá posicionar competitivamente junto de alguns segmentos do mercado turístico internacional. Então, eu caracterizaria, isso é uma caracterização pessoal da minha autoria, eu caracterizaria a evolução do turismo nos Açores em 3 fases distintas. A primeira fase, que seria antes do ano 2000, a fase antes do ano 2000 é uma fase exploratória, é uma fase de iniciativas individuais, de individualidades e de empresários e famílias tradicionais que tiveram a visão, desde essa altura, do que é que seria o desenvolvimento do turismo, a importância do desenvolvimento turístico neste arquipélago. E estou a falar, no caso de São Miguel, da família Ben Saúde, que é uma referência histórica no âmbito do turismo, do Dr. Augusto Arruda, no caso do Faial, dos Dabna, e, portanto, estou a falar de algumas pessoas, algumas famílias que tiveram esta visão naquela altura, que tiveram, que tiveram a visão antes do ano 2000 e que fizeram ações isoladas, que promoveram ações isoladas. Depois eu dividiria numa segunda fase, a partir do ano 2000, não sei se estão a ouvir bem, estão a ouvir bem? Conseguem ouvir bem? Uma segunda fase a partir do ano 2000 em que o turismo passou a ser declarado como uma aposta e um setor vital para o desenvolvimento económico da região autónoma dos Açores e uma aposta política, em que o governo se empenhou politicamente em declarar o turismo como um setor fundamental para a nossa economia. E a partir do ano 2000, com a criação do sistema de incentivos, permitiu que aparecessem uma série de empreendimentos de alojamento turístico, hoteleiros, etc., que dinamizaram a nossa oferta e foram a primeira expressão de um novo ciclo, de uma nova fase que se iniciou neste ano 2000. Finalmente, temos aqui uma terceira fase. Esta terceira fase começa em 2015, é, para mim, uma segunda e talvez última oportunidade que nós temos de agarrar com todas o nosso empenhamento e a nossa adesão para que esta vinda das low costs para os Açores se transforme num motor de desenvolvimento duradouro da economia dos Açores, que não seja apenas uma fase transitória, que não seja apenas uma experiência, que não seja apenas uma iniciativa que desperte a curiosidade dos empresários turísticos da região, que digam, vamos ver o que é que isto dá. Não é essa a atitude, não é vamos ver o que é que isto dá, isto tem que dar certo. O barco tem que chegar a bom porto. E o barco chegar a bom porto significa que nós temos que melhorar a nossa oferta, dirigir a nossa oferta para a nova procura que vem aí e trabalharmos de mãos dadas com essas companhias low cost, para que elas fiquem, para que a operação seja duradoura e para que a transformação se dê de forma eficaz no futuro. Portanto, esta terceira fase, começou a 29 de março com o início da operação low cost em São Miguel com a vinda da EasyJet e começou também com o novo Plano Integrado de Transportes dos Açores que foi produzido pelo Governo Regional dos Açores. Quais são então, passaria agora para o segundo tema, quais são as grandes tendências do turismo internacional? A primeira tendência que está ali, não é a primeira por ordem de importância, mas é a primeira que aparece ali, é a conectividade. Hoje em dia nós sabemos que os turistas mal chegam a qualquer destino turístico, querem estar ligados, querem estar ligados online, querem estar permanentemente a saber o que é que se está a passar, querem estar ligados a amigos, a conhecidos, querem estar ligados à informação constante sobre o destino que estão a visitar e sobre outros destinos, portanto, querem estar sempre ligados através online, através da internet, através dos smartphones,
querem estar ligados ao mundo exterior. Isto significa o quê? Significa que todas as nossas unidades de alojamento turístico têm que ter Wi-Fi. Têm que ter Wi-Fi gratuito, porque as pessoas, quando chegam, é uma das coisas que mais procuram imediatamente é estarem, como estava a dizer, ligadas ao exterior. A segunda tendência é a das reservas online e last minute. Há agora, portanto, uma tendência para as pessoas não passarem pelas agências de viagens, embora essa tendência tenha provocado uma reação competitiva por parte das mesmas agências, que fornecem outros serviços, para além da venda de bilhetes e de viagens, fornecem serviços de aconselhamento personalizados, fornecem novos horários de atendimento, novos locais de atendimento e venda, têm reagido positivamente. Mas é evidente que a maioria dos turistas hoje em dia querem construir os seus pacotes online, querem fazer tudo o seu percurso à la carte e querem fazer as reservas online. E também as reservas last minute. Isto significa duas coisas. Significa, por um lado, que muitos turistas decidem o destino para onde vão conforme aquilo que lhes aparece no último momento, as ofertas disponíveis no último momento. Muitos deles decidem com base no preço, as ofertas mais competitivas que lhes aparecem no momento com base no preço, e também provoca uma reação por parte das empresas turísticas, nomeadamente dos hotéis, dos meios de alojamento, que têm que gerir as reservas constantemente, uma evolução dinâmica da procura, com os chamados sistemas de gestão de retorno, para maximizarem as suas receitas. Ou seja, têm que fazer variar os preços dos seus quartos conforme a evolução diária da procura. Os preços sobem e descem conforme a procura diária está acima ou abaixo daquilo que estava previsto com base nos padrões do passado. Temos depois a economia da partilha. A economia da partilha é muito recente e veio para ficar. Significa que as pessoas querem partilhar os recursos, economizando e ao mesmo tempo aproveitando a partilha dos recursos para poderem interagir com outras pessoas. E assim temos tendências da economia da partilha no TripAdvisor, em que as pessoas partilham as suas opiniões e os seus comentários com outras pessoas neste site, no TripAdvisor, e que servem também de orientação para muitas pessoas que não conhecem um determinado destino e que antes de fazerem a seleção do destino vão ver os comentários, os vários comentários, ou sobre um alojamento, ou sobre um restaurante, os vários comentários que existem, que são partilhados pelos utentes. O HomeAway e o Airbnb são duas tendências de partilha de alojamento também, que são duas tendências recentes que estão em crescimento exponencial. Significa partilhar o alojamento com os turistas. Existe inclusivamente também uma tendência de se trocarem as residências com pessoas de outros países que vêm passar as férias para a casa dos outros e trocarem de residência. É outra tendência também que veio para ficar. A partilha dos veículos também, no fundo também se faz, os turistas partilham veículos entre si, partilham também, por exemplo, bicicletas. Hoje em dia os passeios de bicicletas estão muito em voga e há muitos turistas que preferem partilhar esses passeios de bicicleta com os locais, com famílias, com pessoas locais, partilhar o alojamento, partilhar as refeições. A economia da partilha está em ascensão. Preferências variadas ao longo do dia e da mesma estada, portanto, dificuldade em segmentar. Hoje em dia não temos mais o turista que gosta só do golfe, ou que gosta só de ir para a praia, ou que gosta só de andar de bicicleta. O turista hoje em dia quer experimentar várias coisas no mesmo dia e na mesma estada. Ele quer ir de manhã, por exemplo, para a praia, mas à tarde quer andar de bicicleta e à noite quer ver um bom concerto, ou quer ir à ópera. Portanto, há muito mais dificuldade em segmentar
os turistas. A procura por animação também é uma característica sobretudo dos turistas low cost, que vêm nas companhias low cost, que são de uma faixa etária mais jovem. O que é que eles pretendem fazer? Que é aquilo que tem acontecido em São Miguel, que é aquilo que acontece em Lisboa, que é o que acontece em Barcelona, etc, etc. Eles querem visitar durante o dia, querem conhecer o destino, querem ir para a praia, querem tomar banho, mas à noite eles querem animação noturna. Querem estar, ouvir música, beber cerveja, por isso temos muita animação de rua, no caso de Lisboa, no caso de Sodré, no Bairro Alto, no caso de outras cidades, como em Barcelona também nas Ramblas, portanto temos esse exemplo de os turistas quererem à noite terem uma animação bastante rica. Claro que isto tem criado problemas em muitos destinos, por exemplo, o caso de Barcelona tem tido problemas muito graves com esses turistas que vêm nas low cost, turistas jovens, e que no fundo depois bebem demais e causam distúrbios e prejuízos, mas eu penso que este problema não se colocará no caso dos Açores. Nós temos o caso de Barcelona, é um destino para low cost, mas é um destino que está no centro da Europa, está próximo das grandes capitais, de Paris, de Londres, e portanto as pessoas deslocam-se por 20 euros, 19 euros, e muitas vezes nem dormem, os jovens nem dormem, tanto que agora o Presidente da Câmara de Barcelona diz que já há uma saturação deste tipo de turismo e impediu até agora o licenciamento de mais hotéis ou de mais estabelecimentos de alojamento. Temos também a dificuldade em fidelizar os turistas. Os turistas são cada vez mais infiéis, querem cada vez experimentar destinos novos, não só são os jovens que se casam que são cada vez mais infiéis, e as jovens que se casam que são cada vez mais infiéis, e por isso o número de divórcios aumenta. E agora é mais lucrativo oferecer restaurantes e alojamento para pessoas que se divorciam e festas para celebrar o divórcio do que para celebrar os casamentos. Já se inverteu a tendência e realmente hoje em dia esta infidelidade estende-se a toda a sociedade, incluindo os turistas. Os turistas têm tanto para onde escolher, têm tanto destino novo, emergente, exótico, que é difícil que eles fiquem fiéis a um determinado destino e que queiram regressar a esse destino. Isso é muito mau para os destinos, porque custa cerca de 7 a 20 vezes mais vender a um novo turista do que vender a um turista repetido. Portanto, a repetição das visitas é uma das coisas que nos preocupa. Aliás, os resultados do inquérito que o Observatório faz nos Açores demonstram esta preocupação, que é todas as pessoas, 90 e tal por cento das pessoas diz que adoraram os Açores, que recomendam os Açores a familiares e amigos, e no fundo são pouquíssimos os que regressam, os que voltam, os que repetem a visita. Isto é um problema para um destino turístico. Procura por alojamento em espaço rural, rústico no exterior e com design e conforto no interior. É o chamado conceito granny chic ou rústico chic. Isto significa que os turistas, pelo facto de procurarem o alojamento em espaço rural, não abdicam de conforto. Podem ter a ruralidade no exterior, a integração da natureza no exterior, com jardins e com as fachadas dos edifícios, etc., com a arquitetura, com os valores arquitetónicos, mas no interior eles querem conforto, querem design, querem se sentir bem, não querem estar num ambiente com, por exemplo, umidades dentro do quarto, paredes de pedra dentro do interior, etc. Não procuram este tipo de alojamento. Procura por alojamento urbano diferenciado e diversificado, portanto, há agora uma grande variedade, uma grande gama de oferta de alojamento, que vai desde os hostels, o alojamento local, apartamentos e moradias, hotéis boutique, hotéis temáticos, etc. Os hostels são realmente um fenómeno que tem uma expressão muito significativa em Portugal. Os melhores hostels do mundo estão em Lisboa, que ganharam os prémios de melhores hostels do mundo, mas é preciso notarmos uma coisa: o hostel não é apenas alojamento. O hostel é uma oferta de um estilo de vida e é muito importante os eventos que são organizados e os temas que são oferecidos no hostel. Não é apenas oferecer a cama para dormir.
E há também, no que diz respeito aos hostels, uma tendência muito engraçada, que é as pessoas da minha idade, os séniores da minha idade, que preferem ficar em hostels porque estão em contato com a juventude. E o intercâmbio, o contato com a juventude, portanto, o contato intergeracional, tem uma grande procura por parte dos hóspedes sénior. As escapadinhas, que são os pequenos fins de semana, estadias curtas, também estão muito em voga. A procura de experiências únicas com histórias para contar sobre temas relacionados, quer com o destino, com a comunidade local, com a gastronomia, com os costumes e com as tradições. Portanto, este fenómeno foi um fenómeno que nasceu nos países, nos destinos anglo-saxónicos, como a Austrália, a Nova Zelândia, e que foi especialmente desenvolvido no caso do Canadá. O Canadá tem uma coleção de histórias que são histórias com assinatura, que são depois promovidas pelas autoridades do Canadá. No Observatório Regional, o Observatório de Turismo dos Açores quer desenvolver esse projeto, tem no seu plano de atividades para este ano desenvolver este projeto com financiamento comunitário, e falei aqui com o professor Alan Menezes, aqui a terceira, fazermos uma parceria com a Câmara Municipal, porque a terceira é rica em histórias, e no fundo o que nós pretendemos é o seguinte: o que se pretende com o projeto é criar histórias com técnicas de venda e de marketing, de maneira que elas possam potenciar a venda das empresas turísticas. Porque há muitas outras histórias que já são contadas e que são subejamente conhecidas, sobre as lagoas, por exemplo, no caso de São Miguel, sobre as lagoas, etc. Não é esse o tipo de histórias que nós estamos a avisar no projeto. São histórias dirigidas às empresas, para que elas possam vender melhor através de técnicas de marketing e de construção e de contagem de histórias, que no fundo também envolve muito o empenhamento dos criativos, do setor criativo, para fazer uma promoção das vendas. As viagens em família agora também estão muito em voga. As famílias querem partilhar as férias com os netos, os avós com os netos, com os filhos. Portanto, há que dirigir o produto para captar este novo segmento, que é o segmento das famílias, que está a crescer. A procura por atividades culturais, cá está. Temos o turismo religioso, cá está. O turismo religioso é um produto em ascensão no mundo inteiro. No caso de Portugal, é subejamente conhecido, o caso de Fátima, por exemplo, apenas um dos exemplos. Nós temos, no caso de São Miguel, os romeiros, a Casa das Romarias, aqui na terceira. Portanto, eu penso que é um segmento também que está a crescer. O turismo de gastronomia, também gastronómico também, o turismo, o enoturismo ligado ao vinho, portanto, são tudo formas de turismo cultural. O esverdeamento da procura. Todos os turistas querem agora destinos com paisagens despoluídas, com ambiente despoluído, e também todos os negócios turísticos, quer a restauração, quer o alojamento turístico, com práticas ecológicas, com práticas verdes. Procura por marcas verdes também. Depois temos a procura por segurança. É um fator fundamental e do qual Portugal tem beneficiado imenso com a crise que existe no Norte de África, continua a existir no Norte de África e no Médio Oriente, continuamos a beneficiar, e duplamente porque as pessoas que não conheciam Portugal começaram a vir, porque deixaram de poder ir para a Tunísia, deixaram de poder ir para o Egito, deixaram de poder ir para o Iraque, para o Irão, etc. E passaram a vir para Portugal, e tem um duplo efeito, é que essas pessoas descobriram um novo destino. Por exemplo, não sei se já repararam, quem foi a Lisboa agora recentemente, Portugal está em moda na França. Os franceses que iam para a Tunísia, que iam para Marrocos, que iam para todos esses países que têm agora uma grande instabilidade política, vieram para Portugal, ficaram encantados, porque nós somos realmente um país, à medida que viajo mais pelo mundo inteiro, e tenho, como viram através do meu CV, tenho uma atividade muito grande na Ásia, passo muito tempo na Ásia, cada vez me apercebo que nós estamos aqui realmente em Portugal, incluindo os Açores, temos aqui um destino único e um destino seguro.
destino seguro que é muito, muito importante. Aliás, não sei se sabem, o turismo chinês é muito importante no mundo inteiro. Os chineses têm vindo para a Europa têm vindo sobretudo para a França e para a Itália, e não sei se sabem que têm sido sistematicamente roubados e assaltados. E hoje em dia, os turistas chineses estão a evitar a Itália e a França. Esta é uma oportunidade para Portugal, uma oportunidade. E é bom, aqui o professor Alan Menezes vai à China, vai até mesmo para a província, uma cidade na mesma província de onde eu regressei a semana passada, por causa das universidades da terceira idade, e se nós conseguíssemos atrair 1% ou menos de 1% do mercado chinês sénior para vir aqui, eu acho que seria uma grande vitória. Temos o turismo sénior. O turismo sénior está ligado a 3 produtos turísticos que são coerentes entre si, cuja oferta é coerente entre si. O turismo de natureza passivo e o turismo de natureza ativo. O que significa que fala-se muito, quando se fala em turismo de natureza nos Açores, fala-se muito em turismo de natureza ativo. Há uma grande preocupação em encontrar desportos, atividades onde as pessoas se envolvam com a natureza, como o surf, no parapente, etc, etc, etc. Mas há um outro segmento importantíssimo do turismo de natureza, que está a desenvolver-se em muitos países da Ásia, na Tailândia, por exemplo, que é o turismo de natureza passivo. E o turismo de natureza passivo é a contemplação da paisagem, em que as pessoas, por exemplo, que vêm dos países asiáticos, os japoneses que vão, por exemplo, para a Islândia e que vão para um alojamento em meio rural e que aquilo que querem é desligar televisões, desligar tudo o que seja como no exterior, sentarem-se numa cadeirinha e verem a bela paisagem dos fiordes das montanhas da Islândia. É um segmento de mercado que cresce. Aliás, há segmentos de mercado de contemplação muito desenvolvidos também, ligado à meditação. Portanto, ao yoga e à meditação é um segmento também que devemos desenvolver aqui. Saúde e bem-estar, o segmento do turismo de saúde e bem-estar, cá está, um lindo bebê ali que está a fazer uma perguntinha. O turismo de saúde e bem-estar também está, e o turismo médico não tem sido talvez tão estudado no caso dos Açores, mas temos também possibilidades de o desenvolver. Procura de conhecimento e de aprendizagem, as pessoas vão agora viajar, os séniores, por exemplo, vão viajar, eles querem aprender, não querem só ficar a gozar e a conhecer, querem aprender línguas, querem aprender artesanato, querem aprender pintura, querem aprender religião. Aí está a província de Shandong, exatamente como o professor Alan Menezes mencionava, desenvolve cursos de religião, de confucionismo. Confúcio nasceu na região, desenvolve cursos de confucionismo que os turistas vão e que têm muito interesse em aprender. Procura de hospitalidade e convívio, de imersão na cultura local. As pessoas, no fundo, querem conviver. Eu acho que, no fundo, o turismo é a arte de bem conviver. As pessoas querem, porque muitas das pessoas estão sozinhas, estão isoladas e querem sentir o carinho, o calor humano do convívio com as pessoas locais, é muito importante. Turismo participativo, trabalhos de voluntariado também, há muitas formas de turismo recentes em que as pessoas vão e querem se envolver em atividades locais, ou seja, de limpeza do ambiente, ou mesmo de ensino nas escolas locais, etc., pretendem participar nesses projetos e voltar sempre para ver como é que decorreram os projetos. Procura destino turístico para todos, ou seja, incluindo para todos os turistas, incluindo os deficientes, aqueles que têm mobilidade reduzida, é outra tendência, e estas serão talvez as principais tendências do turismo internacional. E fazia agora uma breve caracterização da evolução recente do turismo dos Açores. Volto atrás só para mencionar uma coisa que eu acho que é interessante, que é aqui, neste slide que aqui está, temos várias ilhas, vários tipos de ofertas, e a única oferta que eu vejo cultural é na Ilha Terceira. É uma oferta que se distingue das outras. E isto é muito importante, porque eu acho que se tem feito um erro grande e que estamos em altura de corrigir.
é que nós não devemos promover os Açores apenas como um destino de natureza. É um destino de natureza e um destino cultural. E isto é importante que as pessoas se consciencializem. O inquérito à satisfação dos turistas dos Açores mostra que a satisfação tem aumentado nas épocas altas, comparando as épocas altas de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tem aumentado e deu um salto grande de 2013 para 2014. Nas épocas baixas, a mesma coisa, a mesma tendência, o que significa que os turistas podem estar insatisfeitos com alguns pormenores, alguns detalhes da sua visita aos Açores. Podem estar insatisfeitos, por exemplo, com o serviço da restauração, etc. Mas, na sua globalidade, a sua apreciação é sempre muito positiva. Passamos também, com a vinda das low costs, houve uma transformação no setor do transporte aéreo. O transporte aéreo, que era praticamente um monopólio, transformou-se num oligopólio, com 4 companhias, as 4 maiores companhias, absorverem 95,7% dos movimentos no aeroporto de Ponta Delgada, e estas companhias são exatamente a SATA Internacional, com 33% de cota de mercado em número de passageiros, a SATA Air Açores com 27%, a Ryanair com 25% de cota de mercado e a TAP já residual com 7% apenas e a EasyJet com 4%. Na hotelaria internacional, as dormidas, na hotelaria internacional, as dormidas, nós notamos um aumento, comparando o primeiro semestre de 2015 com o primeiro semestre de 2014, reparamos que cresceu 23% para a região autónoma dos Açores, São Miguel 27%, Terceira 8,2%. No alojamento local, temos um grande crescimento. Temos um crescimento na região autónoma dos Açores de 18,5% entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. São Miguel cresceu 49%, a Terceira 434,7%, porque a base de partida foi muito pequena, portanto a taxa de crescimento foi muito elevada. Mas eu devo-vos dizer que desde que as low cost começaram a aterrar nos Açores, todos os alojamentos locais estão cheios, completamente cheios. Todos os apartamentos das pessoas que tinham casas no campo, etc., está tudo completamente cheio. Claro que as pessoas têm que perceber que quem procura esse tipo de alojamento procura também um preço mais baixo. E, portanto, o preço médio do alojamento local são 40 euros por noite. Não passa dos 35, 40 euros por noite. Portanto, essa é uma nova tendência do turismo internacional. As pessoas estão a escolher, têm muita consciência do preço que pagam, pela qualidade que obtêm, e a tendência é no sentido do esmagamento das margens. Depois temos aqui os comentários dos turistas nos canais online. Nós temos agora um projeto que desenvolvemos no Observatório do Turismo, que é exatamente recolher as opiniões nos canais online, na Booking.com, dos turistas, em relação a determinadas variáveis, e depois fazermos um apanhado desta avaliação. A avaliação tem sido positiva, os comentários têm sido positivos. No caso dos funcionários, temos 92,9% de comentários positivos. No caso dos atributos, no caso do alojamento, dos espaços comuns e de lazer no alojamento, 65,4% de comentários positivos. Nos pequenos almoços, 55,3% de comentários positivos. Já nos restaurantes dos hotéis, os comentários não têm sido muito positivos. Tiveram apenas uma percentagem de 42,9% contra 57,1% de comentários negativos. Na internet, que era o tal assunto que eu falava há pouco, a tendência da conectividade, os comentários têm sido extremamente negativos, no caso dos Açores, que 33% apenas tiveram comentários positivos, com 66,7% de comentários negativos. Portanto, temos que prestar atenção a isso, temos que corrigir, os empresários têm que corrigir. Isto foram 600 comentários que foram codificados e, neste momento, isto foi preparado agora para esta apresentação, neste momento já temos 1.300 comentários a serem codificados e tratados para podermos aumentar a representatividade da amostra.
Fatores de competitividade do turismo nos Açores. Nós temos duas maneiras de concorrer com os outros destinos. Ou concorremos pelos custos, baixamos os preços, ou concorremos pela diferenciação, oferecendo produtos diferentes que são apreciados pelos clientes com preços prémio. Não há dúvida nenhuma de que nós temos que concorrer nos Açores, na Ilha Terceira e nos Açores, pela diferenciação, e a diferenciação em relação aos fatores básicos seguintes, que segundo o Índice de Competitividade do Fórum Económico Mundial, são uma diferenciação relativamente às políticas e regulamentações, à sustentabilidade ambiental, à segurança, à saúde e higiene, à prioridade que é dada ao setor das viagens e do turismo, quer pelas autoridades responsáveis pelo turismo, quer pelos empresários, pelas associações de empresários do turismo, transportes aéreos e infraestruturas, transportes terrestres e infraestruturas turísticas, infraestruturas de comunicação, competitividade pela qualidade de preço no setor das viagens e turismo, e recursos humanos, afinidades com o setor das viagens e turismo. Afinidades com o setor das viagens e turismo significa uma cultura turística, uma cultura pró-turista, e isso é muito importante, porque nós somos muito hospitaleiros nos Açores, mas nós não temos uma cultura turística, a população não tem cultura turística, e é preciso desenvolver essa cultura pró-turismo na população, recursos naturais e recursos culturais. Portanto, é em relação a esses fatores que a Terceira em geral e a cidade de Angra do Heroísmo em particular têm que se posicionar competitivamente. Exemplos de benchmarking. Eu costumo dar como exemplo de benchmarking para os Açores, porque é um destino também de natureza e cultura, é o norte de Portugal. O Porto e norte de Portugal. Tem sido um destino que tem tido um crescimento enorme. Há pessoas que dizem que o crescimento desta região é apenas no Porto devido às low costs. Não é. Não é só na cidade do Porto, o Vale do Douro todo se tem desenvolvido, toda a oferta gastronómica de vinhos e cultural tem-se desenvolvido, de turismo religioso, etc., tem-se desenvolvido em todo o norte do país. O norte do país, a população tem alguma semelhança, alguma identidade, semelhança com a nossa população nos Açores, são hospitaleiros, são simples, são simpáticos, são abertos. E, portanto, isto cativa muito o turista, e apareceu na região do Norte o primeiro hotel Six Senses, Douro Valley Hotel Resort, que é um hotel de boutique de 5 estrelas e que é o primeiro hotel Six Senses na Europa. Ora, eu chamo a atenção disso, porquê? Porque uma cadeia internacional, uma cadeia hoteleira internacional com uma marca bem forte, faz um destino. Só a cadeia hoteleira, ela faz um destino. Se nós conseguíssemos atrair para os Açores uma cadeia hoteleira internacional, e eu vou-vos dar o exemplo, por exemplo, o caso da cadeia que tem o Pine Cliffs, o Hotel Pine Cliff no Algarve, que tem um hotel com o Vento do Espinheiro, que é agora... Qual é? Como? Não. Agora não me estou a recordar, que é o Westin, que desenvolve sobretudo o mercado do segmento das famílias. Eu estive hospedado recentemente na Malásia, numa ilha turística que é Langkawi, no Westin, que é um resort de 5 estrelas de luxo. E no meu quarto, o que é que eu vejo? Vejo constantemente a serem passar na televisão imagens do Algarve. Porque como o hotel do Algarve pertence à mesma cadeia, constantemente o destino estava a ser promovido. Perante uma clientela riquíssima num destino asiático, que tem milhões e milhões de turistas, potenciais turistas. Depois temos, cá está o aproveitamento de um edifício histórico para o Six Senses. Temos depois este exemplo, este hotel tem um exemplo do aproveitamento das experiências locais. Isto é uma outra tendência, é que os hotéis hoje em dia são um portal das comunidades onde estão inseridos, são um portal das atividades e dos produtos que são oferecidos nas respectivas comunidades. Portanto, é isto que é feito aqui, com a aposta na gastronomia e em outras experiências temáticas do vinho. Temos também aqui
um outro exemplo, também na região do Porto e Norte de Portugal, e para verem que não fica só localizado no Porto, esta riqueza do turismo e este crescimento do turismo. Temos aqui o Chá de 49, é uma guest house que abriu em Braga, que tem um burro de chá, construiu-se esta T49 Guest House, que tem 9 quartos, nos 5 quartos, nos 5 quartos com nomes de infusões, a entrada, os hóspedes fazem um check-in no antigo relógio de ponto e a folha com os registros da estada ficam para a memória futura. Portanto, são pequenos exemplos que devem ser seguidos. O posicionamento competitivo da Ilha Terceira. É evidente que, para mim, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Ilha Terceira se deve posicionar competitivamente no setor do turismo cultural. É uma ilha com uma grande cultura, com grandes tradições, património material e imaterial. É uma ilha que tem também uma grande riqueza, em termos do património da Unesco, que está a cidade de Angra, o centro histórico da cidade de Angra do Heroísmo. E, portanto, deverá apostar no turismo cultural e de natureza, porque o turismo de natureza não está separado do turismo cultural, o turismo criativo e o turismo relacional. O turismo criativo é outra das tendências em relação à qual eu penso que a Ilha Terceira se deverá posicionar competitivamente. O turismo criativo que procura experiências autênticas, com um processo de aprendizagem sobre as artes, o património e outras características do destino. Criou-se em 2004, através da Unesco, a Rede Mundial de Cidades Criativas. Esta rede para promover exatamente a cooperação entre as cidades que identificaram a criatividade como um elemento de desenvolvimento sustentável dos meios urbanos. 69 cidades integram esta rede atualmente, que desenvolve a partilha de boas práticas, parcerias no domínio da cultura e das indústrias criativas, desenvolvimento de parcerias, de participação em atividades culturais que decorrem nas cidades e a integração da cultura nos planos de desenvolvimento das cidades. Cá está a rede da Unesco de cidades criativas no mundo, espalhada pelos vários continentes, e aquilo que eu queria transmitir aqui é exatamente o seguinte, é que a nível nacional temos algumas cidades que estão a dar os primeiros passos nesse sentido, no Alto Minho, Guimarães, Óbidos, Santa Maria da Feira, entre outras. No entanto, Portugal ainda não tem nenhuma cidade nomeada para esta rede. E isto era uma oportunidade, no meu entender, para a Angra do Heroísmo. Será desenvolver o conceito de Angra Cidade Criativa e integrar esta rede da Unesco. É um exemplo que seria pioneiro e seria a primeira cidade em Portugal a fazê-lo. Algumas ideias sobre os turistas criativos, não gostam de superlativos, ou seja, não gostam do caríssimo ou de coisas emíssimo, do lindíssimo, não. São consumidores e são produtores em simultâneo, partilham as suas experiências através de redes sociais, não se conformam com os circuitos turísticos tradicionais, gastam muito dinheiro nas viagens, tentam combinar numa mesma viagem vários tipos de turismo, criativo, idiomático, gastronómico, industrial, slow turismo, etc. A Ilha Terceira, quais são as principais conclusões da minha apresentação? A Ilha Terceira tem uma abundância de recursos para oferecer experiências competitivas no âmbito do turismo sénior. Eu penso que é um segmento em que tem apostado na época baixa e que deve continuar a apostar, porque é um segmento em crescimento a nível mundial. E o segmento sénior tem vários subsegmentos. Por exemplo, o segmento do qual eu sou secretário-geral, que é as universidades da terceira idade, séniores das universidades da terceira idade, está em expansão no mundo inteiro. E é um segmento que tem poder de compra. São pessoas que frequentam cursos nas universidades, que participam em ações nas universidades e que têm algum poder de compra. Não estamos a falar já só daquele turismo sénior da Inatel, por exemplo, não é desse tipo de turismo sénior só que estamos a falar. Cultural e criativo,
o turismo cultural e criativo, o turismo gastronómico, tudo cuja procura está a crescer a nível mundial e na qual a terceira se pode posicionar pela diferenciação. Ora, a dinâmica do turismo internacional exige que se adote uma estratégia de competição, ou seja, devem acabar as rivalidades entre ilhas, devem acabar as rivalidades entre concelhos, aquilo que se defende hoje em dia em termos de teorias de desenvolvimento regional é a cooperação aliada à concorrência. E, portanto, chama-se isso competição. Ou seja, as pessoas colaboram e concorrem ao mesmo tempo. E isto é que é a estratégia ganhadora no futuro em termos de desenvolvimento regional. Portanto, esta é a atitude correta que a bandeira terceira deve adotar em relação às restantes ilhas do arquipélago e vice-versa, como em relação aos distintos concelhos da ilha. Assim, no caso da ilha terceira, como aliás nas restantes ilhas, esta concorrência que deverá ser baseada na diferenciação deve ser reforçada não só a nível da ilha, mas deve ser reforçada a nível de concelho. Os concelhos são diferentes, têm recursos diferentes, têm aptitudes diferentes, têm vantagens competitivas diferentes. E, portanto, cada um deles deve definir as suas estratégias de desenvolvimento turístico. A título de exemplo, o Observatório de Turismo dos Açores colaborou recentemente na elaboração do Plano Estratégico de Turismo para o Concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Gostaria também de terminar esta apresentação com um exemplo que ilustra alguns elementos fundamentais da diferenciação da Ilha Terceira em relação às outras ilhas nos Açores. No ano de 2012, o Observatório Regional de Turismo dos Açores organizou na Ilha Terceira a Cimeira Internacional do Observatório de Turismo, onde estiveram presentes líderes da opinião do turismo mundial. Os convidados internacionais referenciam ainda hoje em dia a Ilha Terceira em termos de boas memórias, em termos de experiências únicas graças à qualidade do alojamento e dos serviços. Ficámos alojados na Quinta de Nasce d'Água, uma parte dos participantes na conferência e a outra parte ficou na Quinta das Mercês, gastronomia e da hospitalidade dos terceirenses, da sua arte de bem receber. Não há igual em mais nenhuma ilha dos Açores. E isto é um elemento diferenciador de uma grande riqueza e que deverá ser devidamente aproveitado por esta ilha. O evento decorreu, como estava a dizer, no Quinta de Nasce d'Água. Claro que eu poderia referenciar muitas outras pessoas de grande valor aqui na Terceira. Está aqui, por exemplo, o Dr. Álvaro Monjardim, amigo da família, amigo do meu pai. Poderia referenciá-lo, com certeza, e espero que ninguém fique ofendido comigo. Meu amigo António Menezes também, grande amigo da família. Espero que ninguém fique ofendido comigo. Eu gostaria de referenciar, porque está ligado a este evento que eu organizei da Terceira, a um antigo aluno meu, que infelizmente morreu, que foi o Dr. Miguel Fonseca. Foi realmente uma pessoa que foi exemplar na organização deste evento. Ele tudo organizou com um grande profissionalismo, um grande empenhamento, com grande criatividade e permitiu criar essa experiência positiva que ficou na memória das pessoas que desejavam repetir a visita a esta ilha, a esta cidade e a esta ilha. Eu devo dizer que este congresso foi realizado aqui e foi realizado em São Miguel. E o que é engraçado é que todas as vezes que eu vou ao estrangeiro e que estou com as mesmas pessoas, elas nunca se lembram de São Miguel. Não dizem nada sobre São Miguel, mas a Terceira ficou-lhes na memória. Ficou gravado, como uma ótima experiência. Trata-se, portanto, de um bom exemplo da riqueza do capital humano, do vasto património cultural e histórico desta cidade de Angra do Heroísmo, que hoje celebra 481 anos da sua existência, aniversário ao qual me orgulho de estar associado, graças ao amável convite que me foi dirigido pelo Presidente da Câmara, o professor Alan Menezes. Cá está, aqui temos o diretor regional de turismo na altura, que era o Dr. Miguel Simbron, mas temos, por exemplo, aqui a secretária-geral, temos aqui, por exemplo, esteve aqui na Terceira, na Quinta de Nasce d'Água,
A doutora Sandra Carvão, secretária-geral do presidente da Organização Mundial de Turismo. Teve aqui, por exemplo, também pessoas ligadas, deixe-me só aqui passar, cá está o presidente da Associação Internacional de Universidades da Terceira Idade, o representante da União Europeia para um programa de turismo cultural na província de Mardin, na Turquia. Portanto, foram tudo líderes de opinião, que a doutora Isabel Barata também estava naquela altura presente, participou, e portanto tudo pessoas que são líderes de opinião e que estiveram aqui na Terceira e que ficaram com imagens memoráveis desta ilha. Ora, eu gostaria de agradecer a vossa atenção e sobretudo a paciência que tiveram em me ouvir. Muito obrigado a todos.